Gaius Plínio Cecílio II, também conhecido como Plínio o Velho, nasceu na Itália no ano 23 depois de Cristo. Ele foi comandante naval e do exército, lá no início do Império Romano. Depois se tornou escritor, filósofo, e ele foi depois muito conhecido por escrever uma enorme enciclopédia com 37 volumes, Naturalis Historia. Ele queria colocar todo o conhecimento da época nesses 37 volumes. Na época dava, né? Na época você conseguia colocar numa enciclopédia quase todo o conhecimento que existia acessível lá para aquele povo. E ele fez isso. E num de seus últimos volumes, na verdade, o volume 35, chamado Terra, Plínio nos conta uma história sobre um ourives. Esse ourives trouxe um prato muito incomum de presente para o imperador Tibério. O prato era lindo. Ele era feito de um metal bem leve, raro na época. Um metal que era quase tão brilhante quanto a prata. O ourives contou que tinha uma técnica secreta em que ele era capaz de extrair esse metal da argila comum. Mas era uma técnica que só ele e os deuses conheciam. Apesar do imperador Tibério também ter achado o prato lindo, ele começou a ficar preocupado. O imperador foi um dos grandes generais de Roma. Um guerreiro que conquistou grande parte da Europa atual. E em todas essas conquistas, ele acumulou muito dinheiro em ouro e prata. E apesar de não entender do método do ourives, ele entendia de dinheiro. Ele sabia que se surgisse no mercado um metal lindo, mais raro que o ouro, que aquele dinheiro que ele tinha em ouro e prata ia acabar desvalorizando, ia acabar valendo menos. Então, em vez de o imperador Tibério dar uma recompensa em dinheiro para o ourives, ele teve uma outra ideia, mandar decapitar o ourives. Esse metal brilhante, lindo, era o alumínio. Essa decapitação do ourives atrasou em quase 2000 anos o acesso das pessoas a esse metal. Você deve estar achando estranho, né? Como assim que o alumínio é um metal raro? A raridade do alumínio era uma questão de química. Tecnicamente, depois do oxigênio e depois do silício, é o terceiro componente químico mais abundante na crosta terrestre. Mas tem um probleminha. Ele nunca está puro na crosta terrestre. Apesar de 8% do peso do planeta Terra ser alumínio, não é alumínio puro. E na época do imperador Tibério, ninguém fazia ideia, com exceção do ourives, como tirar esse alumínio puro. O próprio Napoleão III ofereceu um banquete ao rei de Sião, e nesse banquete do Napoleão III, os convidados de honra tiveram talheres de alumínio. Os outros tiveram que se contentar com ouro. Dada a raridade de se conseguir obter o alumínio de forma pura. Era muito raro mesmo. Não era fácil. Não era intuitivo também conseguir limpar o alumínio. O problema é que o alumínio ele tem muita afinidade com o oxigênio. Então ele sempre aparece em alguma mistura, como um óxido, como um silicato. Ele sempre vai estar misturado com alguma coisa. Mas com o passar do tempo, foram surgindo soluções para a extração do alumínio puro. Uma das primeiras soluções documentadas surgiu no século XIX. Entre 1825 e 1845, Hans Christian e Friedrich Wöhler descobriram uma forma de separar o alumínio. Eles descobriram que se você aquecer o cloreto de alumínio anídrico, junto com a amálgama de potássio, esse povo do século XIX também é outro nível, né? Junto com a amálgama de potássio, e depois fizesse uma destilação para tirar o mercúrio, poxa vida, aí ia sobrar o alumínio puro, fácil pra caramba. Qualquer um pode fazer, dá até pra fazer um vídeo aqui no YouTube. Mas como você imagina, fazer esse negócio não era fácil, não era ainda uma solução comercial. E o alumínio continuava raro. Até que no final do século XIX, foi descoberto um negócio
um processo chamado eletrólise. A eletrólise foi descoberta quase que simultaneamente por dois pesquisadores, um americano chamado Charles Martin e um francês chamado Paul Héroult. E esse processo vai usar a eletricidade para tirar o alumínio da bauxita. Olha só, do nada, praticamente da noite para o dia, com a invenção da eletrólise, o alumínio, que fez os talheres do banquete de honra do Napoleão III, passou a ser encontrado em todo lugar. E tirando a decapitação dessa história, essa história é mais comum do que a gente pensa. A nossa história é cheia de recursos que antes eram raros e que se tornaram abundantes devido à inovação tecnológica. Imagina, por exemplo, que eu tenho um pé de manga. Tem um pé de manga gigante no meu quintal. Aí eu vou pegando as mangas que vão caindo, mas tem algumas mangas que estão lá em cima que eu não consigo pegar. Até que eu tenho uma ideia brilhante. Vou fazer uma escada. Vou começar a tacar coisa para a manga cair. No momento em que acabam as mangas que eu consigo pegar pela minha altura, a manga se torna rara no meu quintal. Mas surge a inovação. E a inovação consegue tornar, muitas vezes, aquele recurso que estava escasso, a manga, num recurso que vai ser abundante. O próprio pré-sal é um exemplo de um recurso que antes não existia tecnologia para poder tirar aquele petróleo. E hoje tem. Então a inovação tecnológica é capaz de tornar abundante aquela informação, aquele recurso que antes era escasso. E você deve estar pensando, beleza, eu gostei da história. Vai ser legal para eu contar para meus amigos no Natal, mas o que ela tem a ver com o Instagram? Tem tudo a ver com o Instagram. Tem tudo a ver com a internet. Sabe uma das coisas que também era muito rara? Informação. Olha, eu não tenho 2000 anos, mas quando eu era criança, eu fazia pesquisa para o colégio igualzinho Plínio o Velho. Eu pegava uma enciclopédia, pegava uma Barça, pegava uma Delta Universal. Eu tinha uma Delta Universal. Cara, era caríssimo você ter uma enciclopédia. Inclusive, surgia um intercâmbio de enciclopédia. Você ia fazer trabalho com o amiguinho, você levava o volume da enciclopédia que tinha na sua casa e o amiguinho usava a dele. Eu sempre torcia para fazer trabalho com alguém que tivesse a Barça. Porque se a outra pessoa tivesse a enciclopédia Delta, eu já sabia que ele teria as mesmas informações que eu. Cara, eu não tenho 2000 anos, não. Aliás, até metade dos anos 90, a gente fazia pesquisa igualzinho na época de Plínio o Velho. Hoje, a informação é abundante. Se você quiser aprender alguma coisa na internet, você consegue. Sem dúvida alguma. Você consegue aprender qualquer coisa na internet. Até mesmo hipnose. Quando em 2014 eu comecei a perceber escassez de conteúdo na internet de hipnose e eu comecei a colocar os meus conteúdos na internet, sabe o que a concorrência muitas vezes quis fazer? O mesmo que o imperador Tibério. Esse cara está banalizando o conhecimento. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas têm uma mentalidade de escassez. E, meu amigo, vou te falar o seguinte. Você ter uma mentalidade de escassez no mundo em que existe abundância de informação é burrice. Só isso. E o que isso tem a ver com o seu Instagram? Sabe qual que é o maior medo de alguém das antigas, que é muito bem sucedido naquilo que ele faz, e essa pessoa quer entrar para o Instagram, quer entrar para o YouTube? Sabe qual é a maior preocupação que essa pessoa costuma ter ao criar conteúdo? Ah, mas se eu ensinar isso de graça, as pessoas não vão contratar meu serviço. Ô, meu amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. Se você não der esse conteúdo de graça, outra pessoa vai dar. E não vai ser você. E outro detalhe importante, é pelo conteúdo de graça, de alto valor, que você se conecta com a sua audiência. Se você não é capaz de criar um conteúdo de altíssima qualidade, que transformem a vida das pessoas, no Instagram, no YouTube, no Facebook, vai fazer outra coisa. Você não está preparado para realmente fazer a diferença, não só nas redes sociais,
mas no mundo. Eu escuto muito o seguinte: Alberto, mas você entrega tanto conteúdo de altíssima qualidade de graça. Como que você vai viver? Como que você vai vender produtos? Olha, se eu não fosse capaz de entregar conteúdo de graça de altíssima qualidade e ainda vender outros conteúdos de altíssima qualidade, eu seria um cara medíocre. Então a primeira coisa que você tem que entender é: você não pode ter a cabeça do imperador Tibério. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser decapitado. O mercado vai te ignorar. Olha só, é um mundo diferente que a gente vive hoje. As pessoas podem aprender hipnose, podem aprender sobre terapia com qualquer pessoa na internet. Mas elas vão contratar o seu serviço porque elas gostam de você. Então o conteúdo se torna uma forma de se conectar com essas pessoas. Então toda vez que você criar um conteúdo na internet, pensa assim: esse conteúdo é capaz de transformar a vida das pessoas? O quanto que esse conteúdo pode agregar para a vida de quem vai consumi-lo? Se a resposta for zero, cara, não faz isso. Não serve para nada esse conteúdo. Então, se você quer criar conteúdo de alta qualidade nas redes sociais, isso não vale só para o Instagram, não, vale para todas as redes sociais. Tenha a mentalidade de abundância. Isso não é papozinho de autoajuda não, meu amigo. Aliás, se você me conhece, sabe que eu não sou o cara da motivação. Eu quero te motivar com conteúdo. Eu quero te motivar com valor, com conteúdo de verdade. Então, para você jogar o jogo, você tem que jogar de acordo com as regras. E a regra é essa: abundância. E aí, tá gostando de aprender sobre como criar conteúdos aqui no Instagram? Você tinha essa mentalidade da abundância ou pensava na escassez? Então vai agora no nosso grupo fechado, secreto, Facebook. Fala o que você está achando do curso e até a próxima aula.